Em um mundo repleto de simbolismos enigmáticos e figuras controversas, Baphomet se destaca como uma das mais fascinantes e complexas. Com suas origens envoltas em mistério e seu significado permeado por diferentes interpretações, essa figura híbrida tem intrigado e desafiado estudiosos, ocultistas e curiosos por séculos. A imagem de Baphomet, com seus chifres imponentes, asas majestosas e olhar penetrante, evoca uma aura de poder e mistério, nos convidando a desvendar os segredos que se escondem por trás de sua aparência ambígua. Em sua essência, ele personifica a dualidade e a união dos opostos, sintetizando paradoxos inerentes à condição humana. A figura andrógena de Baphomet, com seios e a presença do caduceu, transcende os binários de gênero, unificando princípios masculino e feminino. Similarmente, a fusão de elementos humanos e animais, cabeça de bode e torso humano, representa a integração entre o intelecto e o instinto, o espiritual e o material. Essa dialética se manifesta também na oposição entre as asas, elemento celeste, e as pernas de bode, elemento quitônico, simbolizando a busca pelo equilíbrio entre o mundo espiritual e o material. Os braços, apontando para cima e para baixo, com as palavras solve e coagula, aludem aos processos alquímicos de dissolução e coagulação, representando o ciclo contínuo de transformação e renovação presente na natureza e no próprio ser humano. A tocha sobre a cabeça de Baphomet significa a iluminação espiritual, a busca pelo conhecimento e a gnosis. Baphomet convida à reflexão sobre os aspectos contraditórios da existência e a busca pela integração dessas dualidades em uma totalidade coesa. Com seus chifres proeminentes e aparência híbrida, ele evoca inevitavelmente a imagem de divindades com características similares presentes em diversas culturas ancestrais. Dentre elas, destaca-se o bode de Mendes, divindade egípcia venerada na cidade de Mendes, cuja iconografia exerceu possível influência na representação moderna de Baphomet. O bode de Mendes, associado à fertilidade, à sexualidade e à abundância, era reverenciado como uma manifestação do deus Bane-Bidjedet, uma forma do deus Osíris. Sua imagem cornuda simbolizava a potência vital e a força geradora da natureza. Embora não haja uma ligação histórica direta e comprovada entre Baphomet e o bode de Mendes, a semelhança iconográfica entre ambas as figuras sugere uma possível influência ou ressonância simbólica. A imagem do bode, presente em diversos cultos pagãos, carrega consigo uma carga arquetípica ligada à natureza instintiva, à sexualidade e à força vital, elementos que podem ter contribuído para a construção da imagem de Baphomet ao longo da história. A história de Baphomet se entrelaça de forma intrigante com as sagas dos Cavaleiros Templários, uma ordem militar religiosa que alcançou muito poder e riqueza na Idade Média. Eles foram acusados de heresia e idolatria pelo rei Filipe IV da França. Os templários foram perseguidos, presos e torturados, e sua suposta veneração a Baphomet se tornou um dos pilares da acusação. Documentos da época, incluindo confissões extraídas sob tortura, mencionam a adoração a um ídolo misterioso pelos templários, descrito de diferentes formas: uma cabeça barbada, um gato e até mesmo uma cabeça com 3 faces. A palavra Baphomet surge em alguns relatos. As acusações contra os templários, motivadas por interesses políticos e financeiros, visavam desmantelar a ordem e confiscar seus bens. A figura de Baphomet serviu como instrumento para demonizar os templários, pintando-os como hereges e adoradores do diabo. Vale a pena lembrar que a imagem de Baphomet como a conhecemos hoje, como uma figura que nos lembra ao diabo, foi criada por Eliphas Levi e é posterior à Era dos Templários. A associação entre Baphomet e os templários permanece um tópico controverso, cercado de incertezas e interpretações divergentes. Alguns historiadores argumentam que as acusações de idolatria eram fabricadas, enquanto outros sugerem que os templários podem ter incorporado os elementos de tradições esotéricas e pagãs em seus rituais secretos.
Independentemente da verdade histórica, a conexão entre Baphomet e os Templários contribuiu para a construção da aura de mistério e controvérsia que envolve essa figura enigmática. O legado dos Templários ficou manchado para sempre por sua ligação com esta figura oculta, e sua boa reputação nunca mais foi restaurada. Após a sua associação com os Templários e a Inquisição, Baphomet gradualmente se tornou um símbolo recorrente em diversos sistemas de crenças ocultistas e esotéricas. Longe de ser uma figura uniforme, sua interpretação varia consideravelmente entre as diferentes tradições, adquirindo nuances e significados específicos em cada contexto. Na magia cerimonial, sistematizada por autores como Aleister Crowley e Eliphas Levi, Baphomet é frequentemente associado à ideia do equilíbrio universal e à união de forças opostas. Ele representa a síntese entre o macrocosmo e o microcosmo, o divino e o humano, o masculino e o feminino. Em rituais e invocações, Baphomet pode ser invocado como uma entidade mediadora, capaz de harmonizar as forças em jogo e auxiliar na busca pelo conhecimento e pela transcendência. No sistema filosófico e religioso criado por Aleister Crowley chamado Thelema, Baphomet assume um papel ainda mais complexo. Ele é associado ao conceito de andrógeno alquímico, apresentando a união dos opostos e a superação das dualidades. Baphomet também é identificado como a Besta 666, um símbolo da individualidade, da liberdade e da vontade. Para os telemitas, Baphomet representa a força motriz da evolução espiritual, impulsionando o indivíduo em direção à realização de seu verdadeiro potencial. Outras tradições ocultistas e esotéricas também incorporam Baphomet em seus sistemas simbólicos, atribuindo-lhe significados diversos. Ele pode ser visto como um símbolo da sabedoria ancestral, da energia Kundalini, da fertilidade da terra ou mesmo como uma representação do próprio diabo. Tudo depende da perspectiva e do contexto em questão. Nos tempos modernos, Baphomet encontrou um novo lar no templo satânico, uma organização não teísta que o adotou como um símbolo central de sua filosofia. Longe de adorar Satanás como uma divindade, o templo satânico utiliza Baphomet como uma representação de rebeldia, individualidade e busca por conhecimento. Para o templo satânico, Baphomet simboliza a rejeição da autoridade arbitrária, a busca pela liberdade individual e o questionamento dos dogmas. Ele representa a valorização da razão, da compaixão e da busca pela justiça social. A imagem de Baphomet, com sua postura desafiadora e sua dualidade inerente, encarna a recusa em se conformar com normas e crenças impostas. A apropriação de Baphomet pelo templo satânico gerou controvérsias e reações negativas por parte de grupos religiosos e conservadores, que associam a figura ao satanismo tradicional e a práticas maléficas. O templo satânico se posiciona como uma organização que defende a liberdade individual, a igualdade e a separação entre igreja e Estado, utilizando o Baphomet como um símbolo de resistência e desafio ao status quo. É importante destacar que a interpretação de Baphomet pelo templo satânico difere significativamente da visão tradicional de outras correntes ocultistas e religiosas. Baphomet, com sua aura enigmática e controversa, transcendeu os limites dos grimórios e dos círculos ocultistas para se tornar um elemento presente na cultura popular. Sua imagem impactante e seu simbolismo complexo encontraram fértil terreno na arte, na literatura, no cinema, nos jogos e na música, assumindo novas interpretações e despertando a curiosidade do público. Na literatura, Baphomet figura em obras como O Pêndulo de Foucault, de Humbert Eco, onde é associado a sociedades secretas e conspirações, e Anjos e Demônios, de Dan Brown, onde se torna um símbolo da oposição entre ciência e religião. No cinema, sua presença se faz notar em filmes como O Bebê de Rosemary e Drag Me to Hell, associado a cultos satânicos e forças sobrenaturais. Nos jogos, Baphomet é frequentemente retratado como uma criatura poderosa e ameaçadora.
presente em RPGs como Dungeons and Dragons e jogos de cartas como Magic: The Gathering. Na música, diversas bandas de heavy metal como Angel Corpse e Baphomet's Blood utilizam a imagem e o nome de Baphomet em suas letras e estética, explorando temas como ocultismo, rebeldia e oposição aos valores tradicionais. A presença de Baphomet na cultura popular demonstra sua capacidade de se adaptar e se transformar ao longo do tempo, assumindo novos significados e dialogando com diferentes contextos culturais. Seja como símbolo de rebeldia e de mistério ou de forças ocultas, Baphomet continua a fascinar e desafiar o imaginário coletivo, permanecendo como uma figura icônica e controversa em nosso tempo.